longa. Esse povo estava com tanta fome de Deus e das palavras de Deus, que muitas vezes não estava preocupado nem com o alimento. É para essa turma que Jesus olha e diz, essa fome espiritual será honrada com saciedade espiritual. Mas ele vira aqui e diz, ai de vocês estão fartos. Ele não está falando do estômago. Ele está falando de uma alma cheia. Cheia do quê? De bobagem, de porcaria, de doce e chocolate que a criança comeu antes do almoço. E a hora que chega a hora de comer a refeição correta, não tem interesse. Alguns anos atrás, eu recebi a ligação de um amigo, um pastor amigo, pregador. Ele estava pregando em Santa Catarina, ia pregar em São Paulo, estava fazendo o trajeto de carro, ele me liga e diz, amigo, vou passar por Curitiba, mas pelo tempo de viagem, o compromisso que eu tenho, eu não posso parar. Mas nós decidimos almoçar em Curitiba, o grupo que está no carro. E se você conseguisse me encontrar na churrascaria tal, na rodovia, eu ficaria muito feliz de poder te dar um abraço, te ver. Não sei como está o seu tempo. Falei, amigo, você me pegou num dia que dá para ajeitar as coisas. Me diz o horário, vocês vão estar lá. Falei, olha, nós estamos em tal lugar, estamos imaginando que mais ou menos 1 hora a gente chega. Era perto de 1, perto de 2, eu estava lá. Cheguei, dei um abraço nele, nos amigos, sentamos, começamos a conversar e eles estão comendo. E chegou uma picanha ajeitada. E aí os caras disseram, você quer uma picanha? Não, obrigado. Não, come com a gente, não, obrigado. Aí falou, desculpa, está jejuando? Eu falei, não. Falei, então por que você não quer a picanha? Eu falei, maluco, quando tu me ligou, eu já tinha comido, até quase sair pelas orelhas. Pensa no almoço não foi normal, pensa no almoço estava bom, e eu comia até mais do que devia. Eu estou tão satisfeito que eu olho para esse negócio, não me empolga. Qualquer outro momento talvez me empolgaria, mas agora que eu estou de barriga cheia, não. Por que eu estou dizendo isso? É o mesmo exemplo de quando nossas mães não deixavam comer antes da refeição. Se você se enche de alguma coisa, você não vai ter apetite para outra coisa, ainda que essa seja mais importante e necessária. Quem está entendendo, diga amém. Quando a Bíblia fala a respeito disso, ela pode nos mostrar, e aqui nós vamos entender que nós não vamos falar só de fartura de comida, de todo tipo de fartura. A fartura tanto pode ser bênção, como pode nos enredar, se nós não soubermos lidar com essas questões naturais. Quando Jesus diz para uma igreja, olha, você é pobre, mas é rica, e a outra diz, você é rica, mas é pobre, ele não está dizendo que vai sempre nos considerar pelo status invertido. Alguém pode ser pobre material e pobre espiritual. Alguém pode ser rico material e rico espiritual. Mas o que eu e você precisamos entender é que às vezes uma condição pode contribuir com a outra. Como? Vamos entender algumas verdades e a gente precisa voltar para o bendito Deuteronômio 8. Eu citei antes o verso 10, vocês comerão, se fartarão, louvarão a Deus. Mas se a gente continuar a leitura de Deuteronômio 8, e eu quero pegar agora do verso 11 ao 14, que é a continuação exata de Deus dizendo, vou dar comida farta, vocês vão se alegrar nisso, vão bendizer meu nome. Na sequência, no verso 11 a 14, Deus diz, tenham cuidado. De novo ele está dizendo, presta atenção, abre o olho, fique esperto, vigia vaso. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Espera aí, Deus, o Senhor está dizendo que acabou de abençoar esse povo, que eles se fartaram com a sua bênção, estão felizes até te louvar, e agora eles podem te esquecer? Como? Vamos continuar lendo. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, vou dar esse negócio aqui para vocês, porque eu quero abençoá-los com o melhor, mas presta atenção, que até a minha dádiva, a minha bênção pode enredar vocês. Se vocês encher a alma de vocês de tal forma com essas coisas, vocês podem simplesmente perder o apetite, a conexão e a percepção daquilo que é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos ampliar e falar não só de alimento. Vou pedir que você me acompanhe, não é necessariamente uma volta, é um desvio rápido, para que a gente amplie o entendimento do que estamos falando sobre fome e saciedade. Se você puder, me acompanhe em Marcos capítulo 10, e nós vamos ler junto dos versículos 21 até o 30. Quando você abre e localiza, vamos lembrar o assunto. Jesus se encontra com alguém que a Bíblia não dá o nome, nós o conhecemos apenas como o jovem rico.
Ele vem ao Senhor desejoso de algo mais do que ele tem vivido. O que eu preciso para viver a vida eterna? Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele falou, eu tenho feito isso minha vida toda. A Bíblia diz no verso 21 assim, e Jesus olhando para ele com amor, disse. Outras versões diz que Jesus olhando o amou. Ou seja, o que Jesus vai falar na sequência é uma expressão de amor, de quem quer o melhor para o outro. O que Jesus vai fazer na sequência não é trollar o rapaz, o jovem rico. Não é que Jesus acordou aquele dia resmungando, hoje é dia de maldade. O que eu posso fazer para zarar a vida de alguém? Ele o amou e disse, então você quer algo maior? Verso 21 diz assim, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse depois venha e siga-me. Jesus está dizendo, mais do que só você alcançar a vida eterna e o que o seu coração almeja e tem fome, eu vou te chamar para um privilégio maior. Eu quero que você venha ser um dos meus discípulos. Não sabemos se esse convite o incluiria no número dos 12, num grupo como dos 70, mas é um convite diferenciado. Só que o verso 22 arremata a história assim, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Basicamente, ele olha para Jesus e diz, eu queria esse negócio, mas não tanto quanto eu quero esse. E essa outra coisa se revelou tendo o poder de exercer controle sobre ele. Quando o rapaz vai embora triste, como quem diz, não dou conta, isso não está na minha alçada. Jesus faz disso um momento didático, o verso 23 diz, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Muitas vezes a gente finge que essa frase não existe, não está no Evangelho, mas foi proferida por Jesus. O verso 24 diz, os discípulos estranharam essas palavras, como eu e você muitas vezes lendo a Bíblia estranhamos. Mas Jesus insistiu em dizer, tipo assim, não vou deixar passar batido ou desapercebido. Jesus volta a reforçar. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus bota essa ênfase, como os discípulos reagem? Verso 26 diz, eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente, agora, nessa vida, 100 vezes mais, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, futuro, receberá a vida eterna. O que é que nós podemos aprender dessas lições que Jesus propôs aqui, que combinam com o que nós estamos falando de fome ou saciedade, ou que ampliam o nosso entendimento? Primeiro vamos explorar a origem do que Jesus classificou como a dificuldade dos que têm riqueza de herdar o reino de Deus. Jesus não está falando de algo que é da parte de Deus. Não é que Deus olhou para o pobre e falou, tu já sofreu bastante, vou facilitar a tua vida. E olhou para o rico, falou, eu vou implicar contigo e vou dificultar. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos orienta a não fazer distinção, acepção de pessoas, inclusive dá exemplos de não tratar diferente o rico do pobre. Isso não é para desmerecer o pobre em relação ao rico, também não é para desmerecer o rico em relação ao pobre. E Deus não mandaria eu e você fazer alguma coisa que Ele mesmo não faça. Então, a dificuldade não é causada por Deus. Logo, conclui-se que a dificuldade vem de onde? O rico dificulta a si mesmo e a sua entrada no reino de Deus. Agora, a pergunta a ser feita é como ou por que ele dificulta. Mas para chegar lá, vamos primeiro fazer uma distinção entre dificuldade e impossibilidade. Onde Jesus bate nessa tecla, os discípulos dizem, quem é que vai salvar no final das contas? Jesus diz, isso é humanamente possível, mas para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo que o rico tem diante de si não é uma impossibilidade, senão nenhum rico seria salvo. Jesus falou que nós temos é dificuldade. Agora, a dificuldade é humana. A possibilidade vem de quem? De Deus. Jesus está dizendo que para Deus tudo é possível. Se esse rico se posicionar, Deus possibilita ele para que ele vença a sua dificuldade. Então, dificuldade do homem, possibilidade de Deus. Dito isso, vamos continuar.
Qual outra lição? Por que então muitos ricos têm dificuldade? Porque eles satisfazem sua alma com as riquezas e já não há apetite para aquilo que é espiritual. Foi por isso que o jovem rico diz, não dou conta. Ele diz, eu sinto falta de alguma coisa, mas isso aqui me preenche mais do que o Senhor está me oferecendo. Aí você vai entender em Lucas 12, quando Jesus fala a respeito de um rico insensato, e naquela alegoria que ele propõe, esse cara diz, vou destruir meus celeiros, vou fazer outros maiores. Olha o que Lucas 12, 19 diz. Jesus fala assim, é o rico falando, Jesus cita, então direi a minha alma. Com o que ele está falando? Consigo mesmo, mas especificamente com a sua alma. Então direi a minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Eu vou dizer para a minha alma, aproveita, desfruta que essas coisas te enchem. Nós precisamos entender que muito dessa abundância no natural, seja fartura de comida, de bens, de conforto, podem gerar um nível de satisfação que ao mesmo tempo nos impeçam de reconhecer a verdadeira fome, o verdadeiro anseio que deveria nos levar para o lugar certo. Quando a gente considera isso, o que é que nós precisamos focar? Não só o problema, não é só falar do veneno, mas qual o antídoto, qual o remédio? Na hora que os discípulos entendem, eles replicam, nós largamos mão de tudo para te seguir. Abandonamos tudo. Não titubeamos com esse camarada fez. E aí que Jesus diz, em verdade, versos 29 e 30, ele diz, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado, vou resumir aquela lista com tudo, e diz que não receba já no presente, depois ele diz no mundo por vir, ou seja, temos bênção e recompensa agora, teremos bênção e recompensa depois, e diz que não receba no tempo presente 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, com perseguições, tem gente orando pelos 100 vezes mais, mas não está pedindo a parte da perseguição. E diz, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus não está dizendo que se você abrir mão das coisas aqui, é um passe livre garantido para a vida eterna. Isso seria salvação por mérito e obras. Contradiz a espinha dorsal da revelação bíblica da nossa soterologia, a doutrina da salvação. Jesus não está dizendo que abrir mão do que é natural garante a entrada. Ele está dizendo abrir mão do que é natural. Abre os seus olhos para que você valorize o que é espiritual. E por isso, focado em perseguir aquele de lá, o espiritual e não natural, você sim vai conseguir trilhar em direção à vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se eu e você compreendemos esse desenho, aí nós precisamos entender essa renúncia que os discípulos fizeram e impuseram sobre si mesmos. Isso me leva ao meu terceiro e último tópico da mensagem, que é o poder da abstinência. Eu quero continuar em Deuteronômio 8. Eu citei Deuteronômio 8:10, vocês comerão, se votarão, louvarão seu Deus. Depois de 11 a 14, todo cuidado para que essas coisas não nos desconectem. Mas isso tudo é parte de um contexto que começa lá no início do capítulo. E se você puder, abra a Bíblia e me acompanhe em Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Aqui nós temos uma chave importante. Neles, Jesus diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. É Deus no comando, é Deus guiando. Agora ele diz, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Agora ele repete a questão da humilhação e diz, ele humilhou vocês. Você pode repetir isso comigo? Diga, humilhou. Moisés continua falando da parte do Senhor e diz, ele os deixou passar fome. Você pode repetir isso comigo? Diga, passar fome. Mas ele diz também assim, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e nem o pai de vocês conheciam. Aí ele adiciona aqui um indicativo de propósito, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Esse é o texto que Jesus citou lá. Não dá para a gente falar de Mateus 4, sem mexer em Deuteronômio 8. Agora, vamos entender aqui.
Moisés está dizendo, Deus, o mesmo Deus está guiando vocês, está interessado no melhor de vocês, que vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Antes de introduzi-los na fartura, primeiro Ele provou o coração de vocês na humilhação e na fome. Eu falei no primeiro domingo do mês que Deus não nos prova para saber quem somos, Ele sabe tudo. Deus nos prova para que a gente saiba